Olá, sou Itamar Claudio Neto e seja muito bem-vindo ao canal Universo e Mistérios, onde abordaremos temas polêmicos, temas atuais, temas envolvendo civilizações antigas, o espaço, teorias conspiratórias, enfim, tudo aquilo que você gosta de ouvir falar. Porém, antes de iniciarmos o nosso assunto, inscreva-se no canal, deixa um like pra gente lá e no mais, vamos ao que interessa. Pois o tema de hoje é um tema bastante controverso, um tema bastante atual, e estudaremos hoje, ou assistiremos um vídeo hoje sobre Nibiru, o astro invasor na visão suméria. A Suméria é uma civilização que floresceu entre 6 e 7 mil anos, naquela região do Golfo Pérsico, ali próximo ao Iraque, local onde foram encontrados diversos artefatos arqueológicos, dentre os quais várias tabuletas feitas de barro, nas quais se encontrou a escrita suméria. E através das traduções sumérias, embora controversas, embora não aceitas as traduções pela comunidade científica de modo geral, é ali que há o primeiro registro sobre a possibilidade da existência de um planeta que está em nosso sistema solar, porém não conhecido por nós. Os sumérios o chamavam de Nibiru. Mas como isso poderia acontecer? Um planeta desconhecido no nosso sistema solar hoje, com tanta tecnologia que nós temos, por mais incrível, por mais improvável que possa parecer, o que nós temos hoje é uma grande censura, um grande número de contra-informações, tentando acobertar, pelo menos em tese, a existência, ou pelo menos a possibilidade de existência, de um astro invasor no nosso sistema solar. Para que nós entendamos um pouco mais sobre o Nibiru, a nossa melhor fonte de consulta é o livro conhecido como O 12º Planeta, escrito pelo Dr. Zachary Sitchin. Ele traduziu as tabuletas de barro sumério e publicou diversos livros sobre o assunto. Agora, uma coisa eu quero deixar bem claro. A gente coloca aqui no site aquilo que é divulgado, aquilo que nós estudamos, aquilo que nós compreendemos, mas de modo algum, de forma alguma, nós temos a pretensão de ser os donos da verdade. Então, escute o que nós temos para falar, pesquise e depois você tira suas próprias conclusões, né? Pois bem, a primeira coisa que eu quero dizer sobre a escrita suméria é que, ao contrário dos relatos que nós encontramos nos primeiros livros da Bíblia, notadamente no Pentateuco ou na Torá, os relatos bíblicos são muito superficiais quando nós comparamos com os relatos sumérios. Sim, eu estou já me antecipando para dizer que boa parte, se não quase tudo, que está na Bíblia, pelo menos nos primeiros capítulos, é cópia da escritura suméria. Primeira coisa que eu tenho que falar em relação a esse fato especificamente. A escrita suméria que nós estamos nos referindo, que foram encontradas, que já foram datadas, elas têm cerca de 3.500 anos. Os historiadores atuais, e esse é o segundo ponto, eles mencionam que os hebreus só tiveram a capacidade de escrita aproximadamente no ano 1000 a.C. Ou seja, os relatos sumérios são cerca de 2.500 anos mais antigos do que os primeiros textos bíblicos. Ou seja, quando os sumérios já escreviam, os hebreus ainda não conheciam o alfabeto, ainda não conheciam e nem praticavam a escrita. Ou seja, aquilo que os sumérios escreveram, em parte, com diversas adaptações e muitas omissões, foi reproduzido na Bíblia, mais precisamente no Pentateuco, lá nos livros de Moisés, mas principalmente naquilo que se refere ao Gênesis. Então, em suma, aquilo que nós encontramos nos primeiros livros da Bíblia, principalmente no Gênesis,
já estava escrito 2.500 anos antes que o primeiro autor resolvesse escrever o Pentateuco. Outra coisa que é importante é que, enquanto os hebreus foram buscar em outros textos as suas experiências, eles foram buscar em outros textos a menção da criação da humanidade e tudo que se seguiu, os sumérios, pelo menos segundo as tabuletas de argila, eles tomaram conhecimento desses fatos diretamente de seus criadores, de seus senhores, que eles chamavam de Anunnakis, ou seja, aqueles que desceram do céu. Então, de modo geral, o que a gente precisa sempre para ter em mente é que a fonte mais antiga, ela é, pelo menos em tese, menos contaminada que as fontes mais recentes. Então, a fonte mais antiga que nós temos de pesquisa hoje em relação aos primeiros acontecimentos bíblicos e aos primeiros acontecimentos históricos que dizem respeito diretamente à criação do homem, à expulsão do homem do paraíso, a Adão e Eva, a Caim e Abel, ao dilúvio, a fonte original não é a Bíblia. A fonte original são os textos sumérios. Então, partindo desse pressuposto, vamos entender como os sumérios viam o universo, qual era a compreensão que eles tinham do espaço, do nosso sistema solar. Pois bem, os sumérios, segundo as traduções que nos chegaram ao conhecimento, eles conheciam e nomeavam o Sol, Mercúrio, Vênus, Lua e Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. É óbvio que a cada um desses planetas ele é denominado de outra forma, conforme você pode ver embaixo nos vídeos aí, cada nome que era dado. Por exemplo, a Terra era chamada de Ki. Mas, de um modo geral, eles nominavam esses planetas que nós conhecemos, incluindo aí a Lua, que é um satélite natural da Terra, e Plutão, que foi rebaixado, não é mais um planeta, mas de qualquer forma ele é incluído na lista suméria. Então, quando nós analisamos a forma com que os sumérios entendiam o espaço sideral, nós percebemos que, além desses astros que eu acabei de mencionar, eles também acreditavam na existência de um outro planeta de onde teriam vindo os seus criadores, os Anunnakis, e este planeta é conhecido na literatura suméria como Nibiru, ou planeta cruzador, ou aquele que cruza. Daí teriam vindo os Anunnakis, aqueles que, segundo algumas traduções ainda aqui controversas, teriam criado o ser humano. Então, para os sumérios, além do distante Plutão, existiria um outro planeta, casa dos Anunnakis, de onde eles vieram aqui para a Terra, chamado de Nibiru. Lembrando que para os sumérios, este planeta Nibiru também faz parte de nosso sistema solar. Mas em que Zacarias teria baseado a sua pesquisa para afirmar a existência de Nibiru? Bom, ele baseou-se nas traduções das tábuas de argila e em algumas estelas encontradas. Por exemplo, essa que está passando no vídeo agora, você observa do lado esquerdo, em cima, uma figura com uma estrela central cercada de outras esferas. Pois bem, segundo as traduções sumérias e segundo os estudos do professor Zacarias Sitchin, essa estela, essa figura, efetivamente, representaria o Sol central. Nela nós observaríamos Mercúrio, Vênus, Terra, Lua, Marte. Nós observaríamos também Júpiter, Saturno, Urano. Observaríamos Netuno, conforme está vendo na figura, e o distante Plutão.
Ocorre que nessa figura, no canto superior esquerdo, ficou um círculo que não corresponde a nenhum dos planetas conhecidos. Este planeta é a quem denomina-se Nibiru. Então, como se percebe, em algum local situado entre a órbita de Marte e a órbita de Júpiter, orbitava um corpo celeste desconhecido por nós, que os sumérios afirmam ser Nibiru. Acontece que, nesse local exatamente, hoje encontra-se aquilo que nós conhecemos como cinturão de asteroides. Aliás, cinturão este que era conhecido já pelos sumérios. Os sumérios chamavam o cinturão de asteroides de bracelete esculpido. Ocorre que, segundo os sumérios, o planeta Nibiru tem uma órbita muito alongada. Essa órbita foi estimada em 3.600 anos terrestres. Então, a cada 3.600 anos, ele se aproximaria da Terra e iria embora. Em uma dessas aproximações, ao passar entre a órbita de Marte e Júpiter, ele teria colidido com um planeta que originalmente ali orbitaria. Esse planeta era conhecido como Tiamat. Então, em uma das passagens, uma das luas de Nibiru colidiu contra Tiamat, causou-lhe um grande estrago. E em uma segunda passagem, uma nova colisão. Só que nesta nova colisão, Tiamat foi arremessado como se fosse uma bola de sinuca para a posição onde ele é encontrado hoje. Ou seja, na terceira posição do Sol para os confins do espaço. Logo, nós estamos falando da Terra. Tiamat era a Terra, só que orbitava entre Júpiter e Marte. E numa colisão com uma das luas, foi empurrada, foi lançada para a posição atual hoje. Como consequência, formou-se então o cinturão de asteroides, que, como já falamos, era conhecido também dos sumérios, a quem eles chamavam de bracelete esculpido. Esta colisão explicaria algumas coisas, como por exemplo, as grandes profundidades do Oceano Pacífico quando comparadas com o Oceano Atlântico. Em tese, o Oceano Pacífico corresponderia ao local da colisão entre Tiamat e uma das luas de Nibiru. Explica também a questão dos planetas girarem em sentido anti-horário, enquanto os corpos celestes, os cometas de modo geral, girarem em sentido horário. E por fim, a própria formação e a existência do do cinturão de asteroides. E por que escolhemos esse tema para iniciarmos o assunto, iniciarmos o nosso canal? É simples, a internet está repleta de vídeos que sugerem a existência de um corpo celeste, um segundo Sol, no céu. E, em razão disso, inúmeras teorias conspiratórias, teorias religiosas, teorias esotéricas têm surgido. Por óbvio que nós não vamos discutir isso aqui, isso vai ficar para um próximo vídeo, pois a nossa intenção era tão somente apresentar a vocês a origem do 12º planeta, ou seja, do planeta Nibiru, sob a perspectiva de Zecharia Sitchin. E precisamos dizer também que ele foi muito criticado e, de uma forma geral, a comunidade científica não aceita as suas traduções. No mais, espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e até a próxima. Um forte abraço.